esse confronto do Flamengo contra o Grêmio. O Flamengo, o Domenech Torren ainda pressionado, venceu a partida contra o Coritiba, 2 jogos, 1 vitória, 1 derrota. Como é que você vê esse jogo difícil contra o Grêmio? Agora a gente tem que esperar qual vai ser a escalação do Renato Gaúcho, porque o Renato na última partida contra o Ceará levou apenas 3 titulares. Acredito que amanhã a gente pode ter surpresas, mas acredito que amanhã o Grêmio entre com seu time considerado, o seu time titular, Paulo Lima. Ô, Theo, com certeza, né? A expectativa é exatamente essa, que o Renato coloque em campo aquilo que ele tem de melhor. Até porque o Renato está entalado com o Flamengo na temporada passada, né? Aquele 5-0 no Maracanã, daquele jeito como foi um passeio, né? E toda essa polêmica que envolve o Renato e o Jorge Jesus, tudo aquilo que envolve 2 técnicos campeões de Libertadores e a rivalidade dos times, deixando os técnicos de lado e falando um pouquinho sobre as 2 equipes, sem dúvida nenhuma o Flamengo vai voltar a ser o Flamengo do Jorge Jesus, com a escalação que ele praticamente colocou em campo contra o Coritiba, né? A ausência do Rafinha, esquece, esse não volta mais. O Isla pode chegar, mas vai demorar, né? Então, o João vai ser mantido na lateral direita, o time que o torcedor conhece com a volta do Diego será aquele mesmo que todo mundo já sabe, não tem modificação nenhuma, né? A estrutura mantida no seu meio-campo, a presença ofensiva do Gabriel Barbosa, do Bruno Henrique, com Everton Ribeiro, enfim, tudo que o torcedor do Flamengo conhece de cabo a rabo. Pelo lado do Grêmio, é positivo, sim, que o Renato coloque o que tenha de melhor em campo, para acabar com aquele estigma de que o Renato poupa jogadores pensando nas conquistas, principalmente de Copa do Brasil e de Libertadores da América. Deu certo em algum momento na Libertadores, mas agora o foco é o Campeonato Brasileiro, um título que o Renato não tem, né? Não tem com o Grêmio. E esse é um caminho, é um Grêmio forte, um Grêmio que vem de resultados importantes, né? E, consequentemente, mais uma vez, campeão gaúcho, tricampeão gaúcho com o Renato, superando o Internacional sempre nas disputas locais, no clássico local. Mas é um jogo de muito equilíbrio. É um jogo para a gente perceber esse novo Flamengo, antigo Flamengo do Jorge Jesus, novo Flamengo do Domi, né? Mas com a base mantida, com a estrutura mantida. Eu acho que é o jogo da rodada, Theo, é o jogo da rodada. Facincani, o que te chama a atenção nesse jogo Flamengo e Grêmio? Torcedor do Flamengo esperando ver aí um pouquinho daquele Flamengo campeão da América, aquele Flamengo campeão brasileiro, Facincani. Eu acho que o que chama a atenção é o nível dos jogadores em campo, né? As 2 equipes que, para mim, têm os melhores times hoje no futebol brasileiro, junto com o Atlético Mineiro, são os 3 postulantes ao título brasileiro. O Flamengo, óbvio, pelo elenco que tem, perdeu o Rafinha, mas está chegando o Isla, que para mim é um grande lateral. Se não vai ser a altura do Rafinha, mas pelo menos é uma substituição muito agradável em relação ao que o Flamengo tinha em termos de oportunidade de mercado. O Grêmio, por outro lado, tem um time que eu acho que no papel é muito bom e muito bem treinado pelo Renato, que se conseguir colocar em prática, né? Ficou uma decepção muito grande no final de semana. Em alguns momentos o Grêmio achando que poderia vencer o Corinthians quando quisesse. Acho que o Grêmio tem que ser um pouco mais focado, mais direto e reto no objetivo dele. Às vezes cozinha demais o jogo, fica envolvendo o adversário, fica aquela história de que a gente vai resolver quando quer, às vezes não é muito bem assim. Então ser um time mais objetivo para o Grêmio pode ser uma grande pedida para esse jogo contra o Flamengo. E eu acho que esse duelo bacana, né? De 2 ideias completamente diferentes de futebol. A ideia do Domenech Torren e, obviamente, do Renato Gaúcho. E esse reencontro que o time gaúcho, e principalmente o próprio Renato, aguarda desde o ano passado. Seria no duelo Renato versus Jorge Jesus. Ele voltou para o Benfica. Então, quem vai agora ter que segurar um pouquinho o Renato é o gloriosíssimo Domenech Torren. Grande jogo e muito legal que será logo amanhã. Bom, Ilan, a gente tem aí muito torcedor do Flamengo desconfiado com relação ao técnico espanhol, mas a gente deve falar também que alguns jogadores na volta do futebol ainda têm um futebol abaixo daquilo que a gente pode esperar, daquilo que a gente pode cobrar. E aí eu cito 2. Eu cito o Gabigol, ainda não teve gol do Gabigol, e eu cito o Bruno Henrique também, Ilan. Pois é, Theo, esse é o problema do Flamengo, né? A torcida está focando muito no Domenech Torren, porque ele foi muito mal nos 2 primeiros jogos, principalmente no segundo jogo contra o Atlético Goianiense, onde ele mexeu muito e acabou se enrolando todo. O Flamengo tomou um banho de bola do Atlético, não apenas perdeu de 3-0, mas tomou um banho de bola, ao contrário do que havia acontecido na estreia contra o Atlético Mineiro, em que o Flamengo até teve momentos de superioridade no jogo, principalmente no começo e no primeiro tempo.
Mas quanto ao Atlético Goianiense, foi um desastre e, claro, teve muito a ver com o treinador, que mexeu demais, fez alterações consideradas desastrosas, o time não se encontrou em campo. Mas, porém, sim, tem muita gente jogando abaixo do que poderia, e não é de hoje. É desde a volta pós-pandemia, né? Pós-pandemia é modo de dizer, a pandemia ainda está acontecendo, mas o futebol voltou depois do período parado da pandemia e muita gente não se reencontrou com o futebol. O Bruno Henrique talvez seja o mais emblemático desses jogadores, porque era o melhor jogador do Flamengo, a meu ver, na temporada de 2019, não só do Flamengo, do futebol brasileiro. Então, o Bruno Henrique, dele se espera muita coisa, assim como do Gabigol. O Gabigol já achei ele um pouco melhor nessa última partida contra o Coritiba, achei que levou um pouco de azar, se empenhou mais, se apresentou mais, teve oportunidade e chutou bem, mas o goleiro do Coritiba fez uma defesa espetacular. Enfim, o Gabigol já achei um pouco melhor na última partida. O Bruno Henrique é que está devendo ainda, segue devendo muito, e claro, não dá para a gente não dividir o problema do Flamengo, que não sei se vai continuar sendo um problema, porque o time vem de vitória, mas o problema nessas 3 primeiras rodadas do Flamengo, que é o super favorito do campeonato, onde ele só conquistou 3 pontos em 9 possíveis, não dá para não dividir, pelo menos parcialmente, com o grupo de jogadores, né? O Domenech não entra em campo e não faz gol. Acho sim que ele teve uma enorme culpa na derrota, na goleada contra o Atlético Goianiense, que poderia ter sido até demais. Mas se os jogadores forem escalados corretamente, a formação do Jorge Jesus, o Domenech tentar não atrapalhar, né? Porque quanto menos mexer, menos vai atrapalhar. Esse time do Flamengo precisa de continuidade. É um time que vinha com um sarrafo muito alto, né? Com a expectativa lá em cima, com um desempenho muito bom, principalmente antes da pandemia. Já voltou um pouco pior, mas o Domenech tem que procurar mexer o menos possível e fazer esse trabalho ter sequência o máximo possível. E os jogadores, sim, precisam entrar em forma, precisam voltar a ser o que eram com Jorge Jesus. Aí resta saber se a postura do treinador, o entendimento com o treinador, a química entre o grupo e o treinador, se ela vai continuar sendo a mesma que era com Jorge Jesus. E, claro, isso passa muito também pela forma de cobrança e pela forma que esse treinador novo tem na forma de tratar com esses jogadores. Acho que é um jogo crucial para o Flamengo, é um jogo de afirmação, porque um novo tropeço vai colocar novamente a dúvida sobre o trabalho do catalão recém-chegado. O Flamengo tem uma grande oportunidade contra um adversário direto, né, que briga por título, como já disseram os companheiros. É um jogo em casa e o Flamengo, com o status que tem, com a obrigação de assumir o papel de favorito, não dá para não dizer. O Flamengo tem a obrigação de vencer o Grêmio no Maracanã.